Bem-vindo a mais um curso do Estudo Inteligente. E essa aula é muito especial. O que eu quero falar hoje vai ser como usar essas técnicas para fazer prova. Porque aqui eu estou com a prova do município de Balneário de Ubatuba, em São Paulo. É um concurso público. O interessante que você vai ver aqui é que nós vamos usar uma técnica que não precisa ler o texto. Ok? Vamos lá então. Vou passar para a próxima página. Então aí está o texto. Um livro, um objeto anacrônico. Cargo para psicólogo. Então eu vou pular esse texto e a gente vai fazer a leitura da primeira questão aqui. Por que pular o texto? Porque quando você pula o texto, você vai ganhar tempo. Enquanto todos os outros candidatos estão lendo o texto, você está lendo as questões. Não significa que você não vai ler o texto de forma alguma. Significa que você vai fazer uma leitura inteligente. Já que o site é Estudo Inteligente, você vai fazer uma leitura inteligente. E como é que funciona essa leitura inteligente? Funciona assim. Primeiro, você vai ler a questão. Qual que é a proposta, do que ele está perguntando, quais as ideias que tem ali. Porque dessa maneira você vai poder voltar ao texto e fazer uma leitura seletiva, ao invés de fazer uma leitura para entretenimento. Se você fizer uma leitura primeiro, antes de vir na questão, você vai estar fazendo uma leitura para entretenimento. É um momento que você não quer perder, você não precisa fazer entretenimento, você não está ali para se divertir. Você está ali para acertar a questão. Então tudo bem, eu não li o texto, eu não sei do que se trata, e eu vou ler a primeira questão aqui. E ela fala assim: assinale a alternativa em que o sinônimo da palavra sublinhada está correto. Então, se você olhar aqui, na letra A está escrito assim: usa caligrafia para esboçar, enredar, para um leitor compulsivo, comprometido. Cena, na letra C, cena ou diálogos relevantes, intermitentes, que José Mindlin relia e cultuava, venerava. Então, gente, olha só que interessante essa questão. Essa questão não é uma questão de interpretação de texto, é uma questão de vocabulário. Ela tem mais a ver com compreensão do que interpretação. Então você precisa ter vocabulário para conseguir resolver essa questão. Não precisava nem realmente ir ao texto. Mas olha só, você vai ter que usar um pouco do feeling, ou seja, o que você sente que é mais estranho, assim, que é estranho para você. Vamos lá. Você lê a letra A: usa caligrafia para esboçar, enredar. Não está parecendo que está encaixando, né? Para um leitor compulsivo, comprometido. Não está parecendo também, né? Cena ou diálogos relevantes, intermitentes. Mas essa aqui, cultuava, que José Mindlin relia e cultuava. Cultuar parece venerar, né? Então, se eu fosse marcar a questão, eu marcaria letra D aqui, certo? Letra D. Vou colocar a letra D maiúscula. Então vamos para a próxima questão. Uma crônica argumentativa é como se pode classificar o texto em questão porque nele predomina. Uma crônica argumentativa é como se pode classificar o texto em questão porque nele predomina. Gente, nessa segunda questão aqui, será que tem necessidade de ir ao texto para resolver? Vamos ver. Na letra ele fala: intenção de apresentar um ponto de vista e fazer o leitor refletir. Letra B, preocupação de informar o leitor sobre o destino do livro no futuro. Letra C, narrativa sobre o mundo contemporâneo e suas vertentes particulares. Letra D, preocupação de instruir o leitor sobre o mundo contemporâneo e os seus desafios. Bom, eu posso adiantar uma coisa. Quando alguém escreve um texto argumentativo,
ele só quer, ele tem a intenção de, primeiro, qualquer texto argumentativo tem a intenção de defender um ponto de vista. Concorda? Se eu vou argumentar, eu vou defender um ponto de vista. Esse ponto de vista é um ponto de vista pessoal. Certo? E quando eu apresento o meu ponto de vista, eu vou precisar defender. Essa defesa acontece, eu apresento meu ponto de vista na introdução e defendo esse ponto de vista no desenvolvimento. E lá, para eu defender, eu preciso fazer com que você reflita. Então, a resposta desse texto aqui é letra A. Dessa questão aqui é a letra A. Beleza? Então vamos para frente. A afirmação destacada em deixando a subjetividade de lado, mas não totalmente à margem, penso que o livro eletrônico já é, em certos países, um concorrente ao livro de papel. Terceiro parágrafo. Sugere que o autor analisa os fatos de maneira objetiva, mas... Olha só, gente. Será que tem necessidade de ir ao texto para conseguir resolver essa questão? Eu vou tentar resolver essa prova com menos tentativas de ir ao texto, certo? Vamos lá. Com a visão também humorística, letra A. Letra B, não sem deixar de lado a opinião alheia. Letra C, não sem deixar de lado sua opinião pessoal. Letra D, não sem deixar de lado a opinião de leitores mais experientes. Gente, como eu já disse anteriormente, quando você usa as questões, existe uma técnica que é interessante. As questões, elas têm a habilidade de conversar entre si. Então, por exemplo, essa questão aqui, ó, essa questão 2 aqui, por exemplo, ela conversa, a questão 2 anterior conversa com a questão 3. Repara por quê? Por que isso acontece? Porque se você usa um texto argumentativo, você defende um ponto de vista, correto? Esse ponto de vista tem que ser seu. Só que você não vai usar no texto a primeira pessoa, você vai defender seu ponto de vista na terceira pessoa. Por exemplo, sabe-se que no Brasil o desmatamento é um dos maiores problemas por exemplo, do impacto do meio ambiente. Pronto, esse é o meu ponto de vista. Aí eu vou defender esse ponto de vista, certo? Mas essa é uma opinião pessoal minha. Então eu não posso estar usando uma opinião alheia se eu não estiver defendendo um ponto de vista. Então a resposta para essa questão vai ser letra C. Olha aqui, ó. Letra C. Por quê? Porque na número 2 lá, essa questão aqui, ó, uma crônica argumentativa tem a intenção de apresentar um ponto de vista e fazer o leitor refletir. Esse ponto de vista, eu não posso deixar de lado a minha opinião pessoal. Ok? Então vamos lá. Na questão 4, será que eu consigo resolver essa questão 4 sem utilizar o texto? Olha lá. Então, esse viajante imóvel prefere o original. 9º parágrafo, né? Sem levar em consideração o contexto. A expressão sublinhada nessa frase é exemplo de uma figura de linguagem denominada, olha só, a própria banca preparou essa questão para ser resolvida sem necessidade de recorrer ao texto. Ele falou sem levar em consideração o contexto. Então não preciso
Eu preciso ler só esse pedacinho aqui, ó. O que é viajante imóvel? Então eu tenho que entender o que é perífrase, o que é paradoxo, o que é catacrese e o que é anacoluto. Então tá. Só uma coisinha aqui. O viajante imóvel, isso aí é possível, gente? Uma pessoa que viaja ficar imóvel? É possível? Se eu sou um viajante, como é que eu fico imóvel? Então isso aí é um paradoxo. É algo que, uma coisa, essa palavra viajante não combina com imóvel, tá vendo? Porque viajante está embutido dentro dessa palavra viajante movimento. E quando coloca movimento junto com algo imóvel, se torna um paradoxo, uma coisa contrária da outra. Então essa aqui é a letra B. Depois eu vou explicar o que é perífrase, o que é catacrese e o que é anacoluto. Então essa aqui, gente, é uma questão de conhecimento, né, de figuras de linguagem. Você precisa memorizar essas coisas aqui. Beleza? Vamos para frente por enquanto. 5. Em uma biblioteca não tão grandiosa e rica que você se sente inibido, a oração que você se sente inibido traz uma ideia de quê? Uma biblioteca tão grandiosa e rica que você se sente inibido. É uma causa, é uma condição, é uma concessão ou uma consequência? Ó, tem gente que... Vamos analisar cada uma dessas coisas aqui. Uma biblioteca tão grandiosa e rica que você se sente inibido. É causa. A oração que você se sente inibido traz a ideia de causa. Não, o que você se sente inibido não dá uma ideia de causa. É porque isso aqui necessariamente não causa a outra coisa. Uma biblioteca tão grandiosa e rica não causa que você se sente inibido. Certo? Condição. É tão rica e rica, uma biblioteca tão grandiosa e rica que você se sente inibido? Não tem nada de condição aqui. Primeiro que esse se aqui, ó, ele não dá ideia de condição. Por quê? O se, para ser condicional, ele não tinha que estar junto do verbo, tá vendo? Que você se sente inibido. Isso aqui é um pronome. Toda vez que o se está junto do verbo, ele é um pronome. E nesse caso aqui, ele é um pronome reflexivo. Ou ele pode ser um pronome reflexivo, ou pode ser um pronome integrante, que ele já faz parte do verbo, né? Então vamos ver. Para isso você tem que conjugar o verbo. Eu me sinto, tu se sentes, ele se sente, nós nos sentimos, nós nos sentimos. Nós nos sentimos. Não, isso aqui é um pronome, é um verbo pronominal. Certo? Porque ele é parte integrante do verbo. Por quê? Porque quando você consegue conjugar o verbo até a pessoa nós e não fica estranho, então ele é pronominal. Ok? Então, isso aqui não é condição, não é concessão, porque não está consentindo nada, né? Então, sobrou o quê? Consequência. Olha pra você ver, uma biblioteca tão grandiosa e rica que você se sente inibido. Esse que se sente inibido é uma consequência da biblioteca ser grandiosa e rica. Você escolheu, foi consequência disso. Aconteceu dentro de você, né? Então, a resposta aqui vai ser letra D.
A palavra destacada no trecho, vamos à próxima, né? A palavra destacada no trecho, talvez no futuro ele seja um objeto de culto, se refere ao e-book, computador, texto em tela ou livro de papel. Gente, aqui é interessante, não precisava nem ler o texto para descobrir que ele está falando do livro, né? Do livro de papel. Porque as outras questões já deu essa pista. Então a letra D. Mas eu acho, né? Aqui, ó. Afirmação destacada, deixando a subjetividade de lado, mas não totalmente à margem, penso que o livro eletrônico já é em certos países um concorrente ao livro de papel. Sugere que o autor analise os fatos de maneira objetiva. Tá vendo? Ó? Ele sugere que no futuro pode ser que o livro de papel seja extinto, né? Ele está falando que o livro eletrônico já é em certos países concorrente ao livro de papel. Você está vendo como é que as questões elas dão pista para as outras? Esse é a maior. Elas não são questões fechadas, elas dão pistas para as próximas questões. Elas ajudam a resolver as outras questões. Como essa aqui ajudou a resolver essa, ó. Palavra destacada no texto. Talvez no futuro ele seja um objeto de culto, se refere ao livro de papel. Culto, né? Veneração e tudo. Igual de colecionador. Você vê aqui. Então, a número 7. O segmento do texto, cujo elemento destacado tem seu valor semântico incorretamente indicado, é livro de papel. Já é em certos países. É lê-lo com interesse e paixão. Ó, livro de papel. Esse de papel significa que é de que é feito o livro. Então é matéria. Copo d'água. É do que é, como se fosse falar de que é feito o copo, né? Já em certos países, em lugar. Tá certo. Lê-lo com interesse e paixão. É o modo como você lê. Você está lendo com interesse e paixão. Usa a caligrafia para esboçar. Isso aqui não é referência. Não, esse é para de finalidade. Qual que é a finalidade da caligrafia? Para esboçar. Para que isso, a finalidade da caligrafia é isso, esboçar algo. Então não tem nada a ver com referência. Então a resposta aqui é a letra D. Então, como você pode ver, até agora chegamos à questão 7 sem recorrer ao texto. Vamos para o número 8. O termo sublinhado, que ao contrário dos demais, não se refere ou substitui qualquer termo anterior, Ele fala, afinal, qualquer texto de Kafka. Esses livros pedem, até exigem. Aqui, gente, é uma questão que está cobrando um assunto anafórico e catafórico. Assunto que é anafórico. Essa letra aqui não escreve não. Anafórico e catafórico. Eu não estou acentuando porque no meu teclado está saindo outra coisa. Então vou deixar sem acento mesmo. Está cobrando esse assunto aí, anaforia e cataforia. O que é anafórico? Anafórico é aquela palavra que toma um termo anterior, já citado no texto. E catafórico é uma palavra que vai tomar um termo à frente, que ainda não foi citado. Vai ser citado mais na frente. E anafórico é anterior. Então, anafórico cobre um termo anterior e catafórico um termo posterior. Então, olha só. Ele fala aqui, esses livros pedem e até exigem. Eu não preciso... Eu sei que essa palavra esses é usada para retomar algo que eu disse antes.
Então, eu tenho certeza que esse sim foi usado como referência. Refere-se a um termo anterior, tá vendo? Termo anterior, anafórico. Há livros que servem apenas de entretenimento. Isso aqui é pronome relativo. O pronome relativo sempre retoma um termo imediatamente anterior. Há livros que servem apenas de entretenimento. O que serve apenas de entretenimento? Livros. Então, esse que retoma o termo anterior, que é livros. Algo essencial que diz respeito ao pensamento. Algo essencial que diz respeito ao pensamento. Esse que também é pronome relativo, que retoma algo essencial. Retoma esse termo todo aqui, ó. Algo essencial que diz respeito ao pensamento. Então, esse aqui retoma um termo anterior. Esses retomam, com certeza, um termo anterior. E, afinal, qualquer texto de Kafka, retoma um termo posterior. Ele está retomando aqui, ó, afinal, isso aqui tudo. Então, eu suponho que seja a letra A. Vamos ver lá. A locução destacada em além disso, esta frase de um conto de Machado de Assis faz pleno sentido. Expressa que advertência ao que ainda não foi exposto, conclusão em relação ao que foi exposto, acréscimo que reforça os argumentos já formulados, motivo para a falta de entusiasmo com a edição eletrônica. Gente, além disso, é uma expressão aditiva. Além disso, essa frase de um conto de Machado de Assis faz pleno sentido. Além disso, quer dizer, eu estou aumentando, né? Eu tenho isso e eu vou acrescento mais isso. Então, esse aqui é o além disso. Então, além disso, é uma expressão aditiva. Então, eu estou dando acréscimo, que reforça os argumentos já formulados. Certo? Então, vamos lá. Até agora, nós resolvemos 9 questões sem necessidade de recorrer ao texto. Até eu estou impressionado. Quer dizer, não tenho certeza se ainda está certo, né? Vamos conferir. Então, a resposta para essa aqui vai ser letra C. 10. Talvez no futuro ele seja um objeto de culto e prazer de uma imensa minoria de seres anacrônicos. A palavra que possui o sentido oposto de anacrônico é... essa questão aqui é bem interessante porque vai dar para usar uma técnica chamada estranho no ninho. Olha só, talvez no futuro ele seja um objeto de culto e prazer de uma imensa minoria de seres anacrônicos. Vamos supor que você não tenha a mínima ideia do que seja anacrônico. Certo? Eu também vou fazer de conta aqui que eu não sei o que é a palavra anacrônico. Então, como é que eu consigo resolver? Porque ele fala a palavra que possui o sentido oposto de anacrônico é... Gente, isso aqui é uma questão dada de graça para você. É uma questão mãe, vamos dizer assim. Foi uma mãe essa banca. Olha para você ver. Quando ele coloca o sentido oposto de anacrônico, ele vai colocar... E você tem 4 opções. Significa que ele vai colocar 3 opções que são sinônimos de anacrônico. Sinônimos de anacrônico, não é? O que for diferente é que é a resposta, porque você quer o sentido oposto. Então, se tem sinônimos, o que é? 3 vão ser parecidas e uma vai ser diferente. Esse diferente é que eu chamo técnica de estranho no ninho. Você vai procurar aquilo que é diferente das outras 3. Por isso que você não precisa se preocupar com a palavra anacrônica, o próprio texto, a própria questão vai te dar a resposta. Olha você ver, ó, vamos colocar aqui, antiquado. O que significa antiquado? Antiquado não é algo antigo? É ou não é? Antiquado é antigo, ó. Antiquado, antigo. Mas também não parece que é algo obsoleto? Obsoleto não é algo antiquado, mas também não é algo arcaico. Arcaico também não é algo antigo.
obsoleto e antiquado? Então essas três são sinônimos, são sinônimas. Supondo que nós não sabemos o que significa anacrônico, dá para deduzir que se essas três aqui são parecidas, então anacrônico quer dizer algo antigo, obsoleto, arcaico. Sobrou então letra C, que eu não faço a mínima ideia do que seja. Deve ser moderno, né? Odierno. Então vamos colocar aqui que a resposta vai ser letra C. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Essa prova tem 15. Ixi, não, tem questão demais. Tem 17 questões. Gente, na questão 11 fala: em relação à participação complementar de serviços privados de assistência à saúde, assinale a afirmativa incorreta. Ah não, já acabou. Só de compreensão e interpretação de texto foram só aquelas mesmas. Até a 10. Então, vamos conferir as respostas, né? Vamos conferir as respostas. Eu vou colocar aqui num pad as respostas para a gente conferir. A primeira questão foi letra D aqui. Eu vou colocar aqui no WordPad. Vou apagar isso aqui. Primeira D. A segunda A. Vou pegar aqui de novo. A segunda A. Terceira. Vou passar para a próxima aqui. A terceira C. A quarta B. C. A quarta B. A quinta. Deixa eu ver. A quinta D. A quinta D. A sexta foi D de dado também. A sexta D de dado. A sétima parece que foi D de dado também. Nossa, 3Ds, né? A gente fica apavorado quando acontece isso. 3D seguidos. Só faltou essa aqui ser D. 8A. A oitava questão A. A nona foi C e a 10 C. 2C seguidos aqui. 9C e 10C. Então vamos conferir o gabarito. O gabarito está por aqui. Aqui estou com o gabarito aqui, psicólogo, dessa prova. Eu vou pegar a minha prova que eu resolvi. Vamos ver aqui se acertei, né? Então tá aqui, ó. 1 eu respondi D. 1D. 2 eu respondi A. 2A. 3 eu respondi C. 3C. 4 eu respondi B de bola. 4B. 5 eu respondi D de dado. Tá aqui, 5D de dado. Não sei se vocês estão vendo aqui direito, mas eu vou aumentar. Se dá para aumentar isso aqui. Eu acho que vai ficar melhor de ver. Então vamos lá. 1D, 1D. 2A, 2A. 3C, 3C.
4B, 4B, 5D, 5D, 6D, 6D, 7D, 7D, 8A, 8A, 9C, 9C, 10C, 10C. Ou seja, deu para acertar todas as questões sem precisar ler o texto. Então é incrível o tanto que essas provas cobram conhecimento prévio, né? Por exemplo, você precisa ter conhecimento de vocabulário, leitura de texto, estudo de vocabulário, estudo de figuras de linguagem. E é interessante observar que as questões dão dica para responder e dão até o tema da prova, tema do texto. Dão dicas para resolver as próximas questões. Então, se você tiver essas três coisas, estudo de vocabulário, estudo de figuras de linguagem, estudar anáfora, catáfora, metáfora, metonímia, catacrese, anacoluto, estudar essas coisas e entender que as questões elas conversam entre si, você é capaz de resolver a prova praticamente sem ler o texto. O texto vai ser o último recurso. Aí você não perde tempo. Certo? Então, gente, vou ficando por aqui. Essa aula ficou longa, mas não teve jeito, né? É para tentar resolver essa prova. Depois eu vou resolver mais provas do mesmo cargo de psicólogo, para vocês verem como que é interessante resolver textos desse jeito. Eu não sei se aqui eu dei sorte, mas deu para resolver todas. E depois, no segundo vídeo, em sequência a essa prova, eu vou explicar aquelas figuras de linguagem, mas de forma que você lembre delas, né? Nós vamos usar a técnica de ALE, né? Associação, localização e imaginação. Você nunca mais vai esquecer o que significa aquilo. Eu não quis falar sobre isso agora, porque falar sobre isso você não vai conseguir aprender de fato. É preciso que aquela informação seja colocada na memória de longo prazo. Então, muito obrigado e até a próxima.